Bom, pessoal, nessa segunda aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre as pirâmides, certo? Então, vamos falar agora, a gente já falou do volume, vamos falar da área da pirâmide, certo? A área lateral de uma pirâmide é a soma das áreas, aqui duplicou das áreas das faces laterais. Ou seja, a gente vai ter uma pirâmide, vamos supor que é uma pirâmide de base quadrada, certo? Se a gente quer saber a área lateral dela, é só a gente achar a área dos 4 triângulos aqui que formam as faces laterais e somá-las, certo? Lembrando que para o cálculo das faces laterais sempre vão ser triângulos, então sempre vão ser áreas de triângulos, beleza? Bom, então a área total de uma pirâmide ela é a soma dessa área lateral, dessas faces laterais, com o polígono da base, que no caso nosso aqui, por exemplo, é um quadrado, certo? Aqui é parecido com um quadrado, na verdade, né? Mas então seria a área do nosso polígono da base quadrado, mais a área lateral, que são a soma das áreas das faces laterais. Perfeito? Beleza. Assim, não tem como eu mostrar uma fórmula, porque vai variar de acordo com o nosso polígono da base. Porque, por exemplo, se o polígono nosso da base for um hexágono, por exemplo, então a nossa pirâmide vai ter seis lados laterais, certo? Seis laterais. Então serão 6 triângulos e vai ter aqui o hexágono regular. O hexágono ou hexágono regular para calcular, para achar a área total. Então, assim, é difícil a gente colocar uma fórmula. É mais fácil a gente calcular a partir da observação, entendeu? Se a gente tem uma base quadrada, a gente sabe que vai ser uma área do quadrado, mais as áreas desses triângulos aqui. Perfeito? Beleza, vamos lá. A classificação das pirâmides, que a gente não tinha comentado ainda, o primeiro tipo é a pirâmide reta. O que é pirâmide reta? É quando a projeção do centro, quando o vértice ele tem projeção no centro geométrico do polígono da base. Então, por exemplo, vamos observar aqui essa pirâmide que tem uma base hexagonal, certo? É um hexágono. Uma pirâmide reta, ela é o seguinte, imagine que você está olhando de cima, certo? A projeção desse vértice, ele tem que estar no centro geométrico do nosso hexágono, tá? E qual que é o centro geométrico do hexágono? É quando, ó, todas essas distâncias aqui, ó, elas são iguais. A distância entre é o que nós chamamos de apótema, né? Quando todas as apótemas são iguais. Perfeito? Deixa eu apagar aqui. Tá. O segundo tipo é a pirâmide oblíqua, tá? E é quando a projeção do vértice não coincide com o centro geométrico. Então, olha essa pirâmide aqui. Nessa pirâmide, nós temos como base um pentágono, certo? Ó, eu vou desenhar o pentágono aqui. Mas se a gente olhar por cima, o que a gente vai ver? Que a projeção desse vértice, ele está mais ou menos aqui, ó. Vocês concordam comigo? Imagina que você está olhando de cima, tá? A projeção desse vértice vai estar aqui, ou seja, não está localizado no centro geométrico do polígono, ou seja, é uma pirâmide oblíqua, tá? Assim, mas vocês percebem que só na visualização vocês conseguem dizer se é uma pirâmide reta ou se não é, beleza? Muito, muito claro. E por último nós temos a pirâmide regular, tá? O que é a pirâmide regular? É quando o polígono da base é regular e a pirâmide também deve ser reta, tá? Então, olha, por exemplo, mesmo que eu tenha um quadrado como base, certo? E a minha pirâmide ela for oblíqua, por exemplo, assim, ó, tá? Isso não vai ser uma pirâmide regular, tá? Porque ela não é reta. Se vocês observarem, a projeção dela vai estar fora do centro geométrico do nosso quadrado. Então, para ela ser regular, ela, além de ser reta, tá? A projeção é no centro geométrico, o polígono da base deve ser regular.
que é muito parecido com o prisma regular, né? O prisma regular, ele tem que ser reto, ele não pode ser oblíquo, e a base tem que ser um polígono regular também, tá? Então é muito parecido. Perfeito? E agora nós vamos ver duas particularidades, e é onde que vai entrar o desafio dessa semana, tá? Vamos lá. O primeiro caso especial é o tetraedro. Não sei se vocês lembram dele. Ele é um poliedro de Platão, tá? O tetraedro, ele é formado por 4 triângulos equiláteros, tá? Então, ó, aqui embaixo nós temos um triângulo equilátero que é a base e mais 3 triângulos em volta, tá? Lembrando que os 3 são equiláteros, perfeito? Então, existe uma fórmulazinha especial para calcular ele, entendeu? E aí a gente vai ver essas fórmulas. A primeira fórmula, que é a fórmula da área, aqui é onde está disponível essa imagem, é a fórmula da área. Área total. Vocês concordam comigo que são formados por 4 triângulos equiláteros? Triângulos equiláteros. Bom, a fórmula de um triângulo equilátero a gente tem, né? Que é, nesse caso, A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso aqui é a fórmula da área de um triângulo equilátero. Se nós temos 4 triângulos equiláteros, a gente corta o 4 por 4 e confirmamos que a área total de um tetraedro é A ao cubo raiz de 3. Certo? Então deixa eu só apagar aqui. Beleza. E agora a gente tem a fórmula da altura e do volume, tá? E o desafio, um dos desafios de vocês para essa semana é conseguir calcular a altura do tetraedro e calcular o volume, tá? Mas calma que eu vou dar uma dica para vocês. Vocês lembram que no slide passado eu falei para vocês que a pirâmide regular ela tem a projeção do vértice no centro geométrico da base? Então, por exemplo, quando a gente traçar aqui a nossa projeção, vai estar aqui, certo? Mais ou menos aqui. Opa, vai estar mais ou menos aqui. Então, vou marcar esse ponto. E, se vocês lembrarem dos pontos notáveis do triângulo, que a gente viu lá no começo do curso, a gente viu que o baricentro, que é um ponto notável do triângulo, é o centro geométrico, certo? E qual que é a característica desse baricentro? Que ele sempre divide a altura do triângulo 2 para 1. Vocês devem lembrar disso, tá? Então, olha, esse pedaço equivale a 2/3 dessa reta e esse pedaço equivale a 1/3, tá? E que segmento que é esse? Esse segmento é a altura de um triângulo equilátero, tá? Então, olha, eu vou já vou, como diz, adiantar para vocês tentarem, beleza? Aqui primeiro, olha, vocês vão o quê? Vocês vão achar a altura desse triângulo equilátero, tá? E aí vocês têm que lembrar aquela formulazinha que é A, né? A raiz de 3 sobre 2. Desculpa, gente, tive que pausar aqui. Beleza, depois que a gente achou a altura, a gente vai pegar, por exemplo, esse lado aqui para trabalhar, entendeu? Então, olha, a gente vai pegar e fazer dessa altura, multiplicar ela por 2/3, certo? Porque esse segmento aqui, olha, ele equivale a 2/3 desse valor. Concordam comigo? E por último, vocês vão fazer o quê? O Teorema de Pitágoras, ó. Aí vocês vão pegar esse triângulo aqui, quer ver? Vou pegar uma outra cor para vocês. Vocês vão pegar essa aqui que é a altura da pirâmide do tetraedro que vocês querem achar, tá? Aqui é uma aresta da nossa pirâmide que vale A. E aqui esse valor que vocês vão achar a partir daqui, certo? E aí vocês aplicam o Teorema de Pitágoras e acham o valor da altura, perfeito? Após vocês fazerem isso, o que vocês têm que fazer? Achar a área da base, tá? Que nada mais é que um triângulo equilátero. A fórmula vocês lembram, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Multiplicar pela altura, que vocês vão achar, e dividir tudo isso por 3. E aí vocês vão achar o volume. Perfeito? Beleza, galera. Então fica como desafio aí
tem monitoria para ajudar vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar também que eu auxilio, beleza? Bom, e o próximo caso especial é o octaedro, tá? O octaedro que também é o poliedro de Platão, tá? Só que se vocês observarem, o octaedro ele é basicamente formado por duas pirâmides de base quadrada, tá? E essa pirâmide de base quadrada, ela possui 4 triângulos equiláteros, tá vendo? 1, 2, o que está aqui no fundo e o outro aqui, tá? Perfeito? Ó, 2 pirâmides de base quadrada e todas as faces laterais são triângulos equiláteros. Mas observem, tá? Ele é formado por 2 pirâmides de base quadrada, porém, essa base quadrada não faz parte da área externa desse nosso octaedro, tá? Então, na hora de calcular a área total, vocês têm que tomar cuidado, beleza? Então, olha, a área total é dada de que jeito? Vocês concordam comigo que a área desse octaedro ele é dado por 8 triângulos equiláteros? Ó, gente, desculpa, esqueci de tirar do... Ele é formado por 8 triângulos equiláteros. Então, basta a gente saber a fórmula de da área de um triângulo equilátero, que seria, por exemplo, ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e multiplicar isso por 8, porque são 8 triângulos equiláteros, certo? E daí a gente chega na fórmula da área total, que é 2a ao quadrado raiz de 3. Perfeito? Beleza. Bom, e aí como desafio para vocês também, vai estar para achar a altura desse nosso octaedro e do volume, tá? Mas esse aqui é mais simples. Eu vou dar, como diz, eu vou dar o início para vocês e vocês terminam. Olha, se vocês observarem, aqui, ó, nós temos um ângulo reto, certo? Então, olha, basicamente, se eu olhar nessa direção aqui, ó, vou pegar aqui uma... Se eu olhar nessa direção, o que eu vou ter? Eu vou desenhar aqui na planificação, certo? Assim, planificado que eu digo em 2 dimensões, tá? A gente vai ver basicamente isso aqui, ó. Vocês concordam comigo? Só que sem profundidade, tá? Eu estou olhando daqui, perfeito? E olha, esse triângulo aqui, ó, esse ângulo, desculpa, é um ângulo de 90 graus, como vocês podem observar. E aqui nós sabemos que vale A e aqui que também vale A, tá? Então basta fazer um teorema de Pitágoras aqui, ó, para vocês acharem o valor dessa diagonal, que é o que nós chamamos da diagonal do tetraedro, tá? E essa diagonal tetraedro também vai ser a altura do nosso tetraedro, tá? Se a gente falar da altura toda, tá? Mas se a gente quiser a altura só dessa pirâmide superior, por exemplo, deixa eu só apagar aqui. Se a gente quiser a altura só dessa pirâmide superior, o que a gente faz? Pega essa diagonal que a gente achou que é a raiz de 2 e divide por 2. Certo? E aí, esse aqui, a altura dessa pirâmidezinha aqui vale isso, tá? Mas a altura do nosso octaedro é a raiz de 2. Perfeito? E aí, para vocês calcularem o volume, o que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar a área do quadrado vezes a altura dessa pirâmide de base quadrada, que é essa altura aqui, dividido por 3, certo? Só que vezes duas pirâmides, porque a gente tem uma pirâmide em cima e uma pirâmide embaixo. A outra maneira é simplesmente você pegar a área do quadrado, tá? Multiplicar pela altura do octaedro toda, que é o a raiz de 2, que é essa altura aqui, tá? E dividir por 3. A diferença é que aqui você não vai precisar multiplicar por 2. E aí você faz da maneira que você achar melhor. Então, eu vou deixar para vocês esses desafios. Marcar aqui também, ó, para vocês não esquecerem, tá? Achar a altura e achar o volume. Perfeito? Gente, muito obrigado. Aí na semana que vem, a primeira aula, a gente discute um pouco sobre esses desafios e faz alguns exercícios e dá continuidade na nossa aula. Beleza? Obrigadão, gente. Até mais.